criar nossa lista, a gente vai usar dados fictícios, né? A gente ainda não está fazendo requisições para API, a gente não tem esses dados, então vamos usar uns dados fixos e depois a gente conecta com a API. Então, o que temos é nossa home, vamos limpar esse botão aqui, a gente não precisa desse botão. E aí, o primeiro componente, né, que a gente pode separar nessa página, é um item, né? Então, esse item aqui, onde tem a imagem e o nome e alguns outros detalhes, ele é um item da lista. Então, isso já pode ser um componente, né, separado. Então, vamos criar esse item. Então, aqui, componentes. A gente pode colocar aqui, ó. Pokémon. Então, Pokémon item. Vamos usar o card do Bootstrap. Mais uma vez, olhando lá na documentação do Bootstrap. E a gente tem componentes. Pode usar esse cardzinho aqui. Não vai ficar exatamente igual, mas como eu falei, né, a ideia é termos os componentes. Então, vamos usar o card, deixa eu dar um export aqui, default, item. Vamos definir um tamanho para esse card. Você pode usar a unidade de medida aqui, C20, pode ser em pixels. Então, dá uma volta para as aulas de CSS, para entender com relação a essas unidades de medida. No card, a gente vai ter uma card image. Aqui, ó, card image. Então, essa variante top, mais do canal topo. E o source, a gente vai colocar aqui uma imagem padrão, né, fixo. Escolhi essa daqui, esse Pokémonzinho aqui, o Bulbasaur, só pra gente ter a imagem. Então vamos lá, adicionar esse Pokémon item no nosso home, só pra gente entender como é que está ficando. Essa linha. Tem aqui. Certo, então a gente já tem aqui Pokémon. Podemos dar uma diminuída nesse tamanho. Tá 18 mesmo. Pronto, 15 tá melhor. Então a gente tem aqui. Temos uma bordinha nela, né? Mas pode colocar aqui um border e tirar a borda. CSS facilmente. A gente pode tirar a bordinha ou pode deixar com bordinha. Além. Fecha. Então a gente tem um título também. Um card. A gente pode colocar. Deixa eu tirar aqui. De forma mais simplificada. Um card no título. E aqui vai ser o nome do Pokémon, né? Que eu não vou me arriscar em escrever. É um Bulbasaur. Temos a página. Temos o Bulbasaur. E temos algum aqui, o identificador dele, o ID, e aqui o tipo, né, dele. É o tipo do Pokémon. Mas por enquanto vamos só colocar o título mesmo. E a gente sabe que é o Bulbasaur.
Certo? Temos duas coisas importantes. Eu vou colocar um padding, esse card, 10 pixels. Vou dar uma imagem aqui, estilizar aqui o título, dar um padding top, 5 pixels para ficar aqui. Certo. Vou deixar com a bordinha pra gente ver os limites do cardzinho. Bom, temos duas coisas importantes aqui, né? Eu não estou passando nenhuma propriedade para esse componente. Eu estou definindo esse componente fixo. Então, toda vez que esse componente for chamado, ele vai ser chamado com essa URL e com esse nome. E não é o que a gente quer, né? A gente quer que varie de acordo com o Pokémon que vai ser renderizado. Então, aí a gente começa a usar, a gente pode usar as props. Então, as props estão, como mencionei na aula anterior, um atributo que você pode passar para o seu componente. Então, você pode usar props aqui ou chamar ela diretamente usando o spread. Vou querer um source e um name. E aí, vamos nos alavancarmos do TypeScript. Né? No TypeScript, a gente pode definir uma interface ou um tipo para a sua props, né? Então, o Pokémon item props, ele vai receber sempre um source do tipo string e um name do tipo string. A gente pode colocar aqui ou aqui. Nós vamos ter sair e quando vamos substituir aqui esse source para o source e o name para o respectivo name. Então, ele está dizendo que está faltando essas propriedades, né, do source e o name. E ele já alerta aqui, ó, o problema de tipagem, porque ele está esperando o tipo Pokémon item props e a gente não está passando. Se eu remover, como a gente está usando o TypeScript, ó, ele exige que você defina uma tipagem explícita. Isso facilita na hora do desenvolvimento, tá? Enquanto você está aqui criando os componentes, ele já vai te dizer qual é a propriedade padrão que ele espera aqui. Você passar o mouse em cima, ele diz também, ó, esse componente espera o source e o name, e aí facilita bastante no desenvolvimento. Então, criamos a tipagem para o componente. Então, source, vou pegar de novo lá aquele linkzinho que a gente tinha, que eu peguei um linkzinho, e o name, o Ghostauro. E aí a gente continua tendo novamente o item, né, criado, só que ao invés de os atributos estarem dentro do componente, né, as propriedades, ele é passado por propriedade. Então, a gente já consegue, por exemplo, criar um outro item aqui com, sei lá, outro Pokémon aqui. Por exemplo, o Weavesal. Aqui o nome. E assim vai, renderizando de acordo com o que a gente mudou a propriedade. Aqui a gente está renderizando a mesma imagem, né? Como eu disse, vamos usar imagem fixa para facilitar. Depois, quando a gente integrar com a API, a gente vai receber as imagens diferentes. Esse é
para os próximos passos, certo? Mas aí, a gente não vai querer ficar repetindo aqui código, né? Porque a gente não tem ideia de quantos Pokémons tem, né? Então a gente não vai ficar repetindo. Primeiro vamos organizar esse layout aqui, né? Colocar ele em linha, né? Alinhado. Então essa div aqui, deixa eu colocar um container. Vamos ver se lá no Bootstrap tem flex. Você pode pesquisar aqui também. Opa. Se tem algum flexbox, algum layout pronto para display. Eu acho que o próprio container mesmo. Fluido. Aqui. Certo? Mas de qualquer forma a gente pode colocar os estilos. E display flex. Se não quisermos definir linhas. E aí ele fica alinhado, né, por linha, né, porque a gente colocou flex. Então, lembrar lá das propriedades CSS. Se você tem dúvida nisso, volta para as aulas de CSS e vai dando uma estudadinha sobre CSS flex, né, a propriedade flex. A gente pode colocar aqui um gap de 5 pixels, para poder dar essa afastada aqui, né, por cada Pokémon, até 10 pixels. E vamos colocar uma margem top menos 10. Dar essa afastada aqui do topo da afastada do topo do menu, né? Pra ficar assim. Então, a gente já deu uma pequena estilizada aqui nos nossos componentes. E temos esse problema aqui, né? A gente vai precisar repetir essa lista. Então, não é legal que a gente faça dessa forma, né? Então, vamos usar um loop, um for. Aqui a gente vai criar aqui um Pokémon list, ou um Pokémon data, onde ele vai ter um nome e um source. Certo. Eu posso fazer uma página para esse meu Pokémon data. Dizer que ele é uma lista de Pokémons, de dados, né? Na verdade, é um Pokémon item. Data. Pokémon data item. Aqui a gente consegue ter os nossos dados fictícios. Divisório 3 e assim vai. Então aqui, ao invés de renderizarmos um por um, a gente pode se alavancar do for. Então vamos usar a estrutura de repetição for each. É um for normal, né? Então por isso que é importante você saber lógica de programação. Você deve já estar entendendo o que é o for. Então aqui vai ser o item, você vai receber, e aquilo que você quer retornar. Então eu vou retornar
ele está me reclamando. Então, para cada Pokémon Data, eu quero que você me retorne um Pokémon item, onde esse item callback, exato. Onde esse item vai ser um Pokémon Data Item. E aqui eu posso acessar o source e o name. Mais uma vez o TypeScript ajudando a nossa vida para entender. Certo. E aí, o for each, se a gente for lá na documentação, o TypeScript, e ver aqui o retorno, ele não retorna dado, né? Então, o retorno dele é undefined. E aí, por isso que ele está reclamando, porque ele precisa que você retorne um React Node, um nó, né? Aqui eu não estou fazendo nada. Então, para ele, esse for each, o resultado do for each para a minha classe é nada. Então, o que a gente precisa usar, na verdade, é um map. Se você vier aqui, map. E aqui, ó, o map, ele retorna um array com os elementos que você iterou. Então, essa é uma diferença também do for each e do map. Então, aqui, ó, quando você fizer um map, o output vai ser o array com os resultados do que você passou na função callback. A função callback aqui é a função de multiplicar, né? Então, vai pegar o item do array x e multiplicar por 2. Então, vai pegar 1 vezes 2, 4 vezes 2, 9 vezes 2, 16 vezes 2 e retornar como array. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Só trocar para map, tudo certo. Se a gente voltar para lá, a gente já tem nossa lista aqui com os 3 elementos que a gente pegou aqui da data, dos dados. Né? Então, quando a gente crescer esses dados aqui, a nossa lista vai crescendo e a gente não precisa fazer nada no nosso componente. Então, lá, o nosso componente aqui, ele não vai mudar. A gente pode aumentar essa lista como a gente quiser. Certo. Então, vamos para a próxima aula, que é agora pegar os dados da API do servidor, né? Não usar mais dados fictícios.